ser no federal, mas ele não vai ser federal. Agora ele não acabou. Aquele que foi isso também levou esse carro. Não, os caras que amam isso. Não. Não sei. Isso é uma chave, tá bom. Pediria um minuto de atenção para assistirmos a um vídeo do Congresso Brasileiro de Economia que acontecerá no próximo ano em Florianópolis. Posso mandar por terra? Pode falar por terra? Não, tranquilo, tá tudo. Convidamos, então, a economista Maria Nunes para subir ao palco e iniciar a formação do painel Economia Regional. Maria Nunes é graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Economia Regional pela PUC e doutoranda do BPGE da PUC. É professora assistente da FADERGS e atua como analista na Gerência de Análise Técnica, área de estudos econômicos do Banrisul. Bom dia a todos. Nós vamos falar sobre economia regional nesse painel. Eu vou ser bem breve, vou deixar a palavra, o espaço para os panelistas. A ideia, gente, é que cada panelista tenha 15 minutos para falar, certo? São sobre os estados aqui da região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então eu começo agora chamando o painelista Carlos Magno. O Carlos, ele é graduado em Ciências Econômicas e também é mestre e doutor em Engenharia da Produção pela UFSC. Ele é professor universitário dos cursos de pós-graduação e ele é dono da consultoria Business Partner Trends. O Carlos também é economista do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT. Então, Carlos. Vou chamar também a professora Isete Agolin. A professora Isete, ela é graduada pela UFSM em Economia. Ela possui mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS. Ela também tem um PhD em Lisboa. Atualmente, a professora Isete dá aula nos cursos de pós-graduação e graduação da PUC. E ela também é pesquisadora nas áreas de pobreza e desenvolvimento humano, abordagem das capacitações.
Por fim, eu chamo a Rose Neves. A Rose ela é economista formada pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é analista do BRDE, também é professora universitária na área de ética, cidadania e responsabilidade empresarial. Pessoal, então qual é a ideia, a sequência do nosso painel? Cada um dos economistas, como eu disse antes, eles vão ter 15 minutos para falar. E eu vou ser bem rigorosa nesses 15 minutos, tá certo? Vou ficar controlando eles por aqui. Então a gente vai ter 2 etapas, cada um deles vai falar sobre 2 pontos-chave para cada um dos seus estados. Então, na primeira parte da fala deles, a gente vai conhecer quais são as potencialidades e os desafios que cada estado enfrenta. E por último, eles vão falar sobre qual é a chave do crescimento de cada um dos seus estados, tá certo? Então eu passo a palavra inicialmente para o Carlos. Muito obrigada, Carlos. Bom dia a todos, a todas. Obrigado, Marília. É uma satisfação estar aqui participando do 23º Sul, do segundo encontro de economia. Podemos perceber aqui na formação dessa constituição desse painel que eu sou o único homem, que mostra que eu represento 1/4 desse painel. Isso demonstra o empoderamento das mulheres, a participação das mulheres, e principalmente no ambiente desse ambiente de economia, tá? Uma sociedade civil com especialistas, com pessoas competentes que se reúnem uma sexta-feira e um sábado durante o dia inteiro para nós discutirmos os grandes desafios que nós temos aqui para o nosso Brasil e exclusivamente aqui para o Sul, que é o tema do nosso painel. Bem, eu como paranaense, nós temos uma situação em que o Paraná ocupa a 5ª posição da economia brasileira. Nós temos alguns índices que mostram que em 2013 nós galgamos a 4ª posição, ou seja, tirando-se essa fatia do Rio Grande do Sul, nossos companheiros, nossos irmãos. E agora, no ano de 2014, nós perdemos novamente a posição para o ano de 2000, de 4ª economia. Voltamos a ser a 5ª economia. Desde 1948, o Paraná tem sido a 5ª economia do Paraná, do Brasil, desculpa. Temos algumas pesquisas que ainda não estão convalidadas pelo IBGE, e principalmente para a situação aqui da extinção da Fundação de Economia e de Estatística, que fazia os cálculos do PIB, principalmente a questão de desenvolvimento econômico. Com a extinção deles, a FIP, a Fundação de Estudo de Pesquisas Econômicas, passou a fazer esse cálculo. E os últimos números que precisam ser convalidados mostram que o Paraná possui um PIB de 415 bilhões de reais no ano de 2017 e o Rio Grande do Sul 375 bilhões. Então, de forma oficiosa, o Paraná retorna reconquista a 4ª posição. E entre nós, entre as 27 unidades da federação, nós temos orgulho de dizer que estamos entre os estados do Sul, as economias do Sul estão entre as 6 maiores do Brasil. Então, oficialmente, Rio Grande do Sul na 4ª posição, Paraná em 5ª e Santa Catarina em 6ª. Santa Catarina sempre está disputando com o Distrito Federal e também disputando ali com a Bahia essa posição. Então, isso é um orgulho para nós, sulistas, saber que entre as 27 unidades da federação, estamos entre as 6 primeiras. Quais são as nossas potencialidades e desafios? Então, por possuirmos esse PIB aí, a economia estadual tem sido embalada pelo desempenho da agropecuária. É uma característica nossa aqui, sulistas, principalmente Paraná e mais o Rio Grande do Sul também. Então, ela tem sido embalada pela agropecuária, também pela indústria de transformação e pelo segmento, pelo setor de serviços. No primeiro semestre, o Paraná foi o 4º maior gerador de empregos no Brasil, com
32 mil vagas. A gente fala com maior orgulho, boca cheia, 32 mil empregos, mas é pouco diante da situação, da carência que nós temos de vagas na economia brasileira, diante do ambiente, uma crise econômica que nós vivemos. Não é? Então, isso é um complicador. Mesmo assim, nós somos o quarto maior gerador de empregos no primeiro semestre, com 32 mil vagas, segundo o CAGED. Uma coisa importante é que nós temos 920 mil ocupações industriais nos níveis técnicos superior e de qualificação entre 2017 e 2020, segundo o mapa do trabalho industrial no Paraná, realizado pelo Senai. Então, há um potencial de uma mão de obra especializada, uma mão de obra em nível de ensino médio, nível técnico e também em nível de curso superior. Esse é um panorama importante, já que a educação no Brasil também é uma área descoberta, uma área carente, em que nós gastamos 6% do PIB em investimentos em educação. Nós temos os piores índices em nível mundial. Isso é lamentável. Nós temos então que ter um esforço para tentar mudar esse panorama que se apresenta na economia. O Paraná, então, na questão do agronegócio, tem sido o carro-chefe. Nós percebemos também que tem sido o carro-chefe, tem sido a locomotiva para o crescimento e desenvolvimento econômico em nível nacional. Isso é importante, isso é uma característica nossa aqui, enquanto Sul, eu ratifico essa questão. E nós temos, então, em relação ao agronegócio, que é um setor primário, isso tem sido bastante atuante, e também na transformação, o próprio agronegócio, quando agrega valor. Então, dentro do agronegócio, nós podemos chamar a atenção do nosso porto, Paranaguá, as vias que nós temos, as ligações próximas que nós temos, as saídas próximas que nós temos com o Mercosul, e no setor secundário, a indústria, nós podemos dizer que o agronegócio também colabora, e tem a questão da indústria automobilística, que na década de 1990 se implantou no Paraná, mudando essa característica de ser unicamente, ter um perfil unicamente de agronegócio, e também se intensificando no setor industrial com a chegada das montadoras. Na época nós tivemos 3 montadoras que chegaram, que foi a Chrysler, a Renault e a Audi. Hoje a Chrysler não está mais lá, a Audi foi comprada pela Volkswagen, então nós temos a Volkswagen e a Renault, e tem todo um polo, todo um polo que alimenta essa indústria automotiva. Então, na região, em torno da região metropolitana de Curitiba, nós temos essas empresas atuantes que geram mão de obra qualificada. Tem um espaço para geração de mão de obra qualificada. Isso é fundamental para uma economia, principalmente quando hoje nós nos aproximamos de 12% do PIB da indústria. Para um país emergente, nós deveríamos ter cerca de 30% aí. Justamente por ser um país emergente, um país embrionário, não poderia ter esse decréscimo na participação da indústria. E o Paraná tem sido também potencializado, sua economia tem sido potencializada por essa questão, principalmente agora com a valorização do dólar, exportações intensas que favorecem a economia paranaense. E no setor de serviços também temos ampliado a participação. Eu brinco às vezes que 2 setores na economia brasileira e na economia paranaense estão bombando. Os 2 segmentos, o primeiro é a indústria de lenços, enquanto um chora, outros vendem lenços. O segundo é a fabriqueta de placas de alugas e vendas. Observem nas cidades em que vocês moram, quem mora nas metrópoles, o que existe de imóvel que está com a plaquinha de alugas e vendas. Isso é triste porque, ao mesmo tempo, a gente sabe que a maioria era comércio, principalmente nas principais ruas das capitais, das cidades, e ali você passa e vê uma placa de alugas e vendas, você vê que percebe que ali gerava-se emprego, ali tinha um comércio, ali tinha um serviço. Tinha um empresário, tinha alguém contínuo com a vocação empresarial que estava tocando um empreendimento. E eu também comento que o prêmio hoje, que todo empresário deveria receber diariamente, seria o prêmio
um prêmio com o nome O Equilibrista, porque é difícil ser empresário no Brasil. Tá? Todos os fatores são praticamente contra a atuação do empresário. É difícil atuar como empresário no Brasil. Partindo para a segunda parte, já que o meu tempo está se esgotando, qual é a chave para o crescimento do Estado do Paraná e quais desafios têm de ser vencidos para se chegar lá? O primeiro seria investir na infraestrutura a fim da obtenção do diferencial no escoamento da riqueza. 85% do modal hoje do escoamento da riqueza se concentra no modal rodoviário. As palestras ontem do Sérgio, da Patrícia, nossa, principalmente da Patrícia, né, falando sobre a greve dos caminhoneiros, como gerou um caos no Brasil. Então nós temos que intensificar, investir nessa infraestrutura básica. Estamos em ano eleitoral, fundamental o ano eleitoral, uma pressão nossa em relação aos candidatos, principalmente ao governo do Estado, nós temos uma maior aproximação, exigindo, cobrando essa infraestrutura. Mas lembrando, nunca esquecendo, nós como economistas, lembrando que a coberta é curta. Não existem recursos para aplacar todos os males, todas as deficiências que nós temos no Brasil. Segundo seria ampliar o modal ferroviário. Temos um modal ferroviário, mas que está obsoleto, está ultrapassado já. E precisamos ampliar isso e dar também mais fôlego para o escoamento da riqueza via modal ferroviário, porque também contribui para a economia ambiental, para a sustentabilidade do nosso planeta, já que os nossos recursos estão se esgotando. E uma velocidade intensa. Também ampliar a entrada das exportações. Temos essa guerra comercial entre os Estados Unidos e China, que pode também nos prejudicar, mas a nossa abertura tem que ser maior. Então, o Paraná tem essa possibilidade, tem uma pauta, tem um programa chamado Paraná Competitivo, já há alguns anos, em que há investimentos, há um direcionamento de esforços a fim de ampliar as nossas exportações. É uma política de atração de investimentos também, que nós tivemos na década de 1990, que é importante, e através desse programa Paraná Competitivo, nós estamos atraindo muitas empresas para o Paraná. A indústria 4.0, essa é uma preocupação existente. Por quê? Nós estamos pulando, queimando etapas, nós não temos ainda a maturidade apropriada para adquirirmos, absorvermos essa indústria 4.0. Nossa indústria lenta, incipiente, não se modernizou e os recursos humanos também não se especializaram em relação a isso. Então, essa é uma ameaça que nós temos hoje. É muito bem-vinda a tecnologia, mas desde que nós tenhamos uma sociedade preparada, tenhamos um esforço também na área de formação desses jovens que estão chegando ao mercado do trabalho. Aí busca-se, claro que com isso programas de qualificação de mão de obra, também induzir os estudos e a adoção de fontes renováveis de energias. Nós temos um potencial formidável no Brasil em relação às fontes de energia renováveis, fonte limpa. Um ambiente econômico propício, sustentável e com segurança jurídica. A regra não pode ficar mudando a todo momento. Então, isso tem sido cobrado dos nossos candidatos ao governo, que traga, que propicie esse ambiente propício de tal forma que possamos atrair novos investimentos. Desenvolver os arranjos produtivos locais. Já temos, Santa Catarina é muito próxima disso, os clusters, os arranjos produtivos locais, em que você identifica as vocações das regiões dentro de cada estado. Também intensificar as parcerias público-privadas. O Estado esgotou a sua capacidade de investimento. Então, precisamos fazer uma parceria, andar de mãos dadas com a iniciativa privada, claro que com responsabilidade, observando as regras e tendo essa segurança jurídica. Nós colocamos aqui, dentro da Associação Comercial do Paraná, então nós criamos um fórum de uma quarta economia. Eu fui chamado para fazer a exposição, e lá estava o Júlio Suzuki, que é o presidente do IPARDES, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa semana, concedi também uma entrevista para o nosso jornal lá, dizendo que, depois, lendo a matéria, eu descobri que eles tinham mais
de 100 colaboradores no Instituto e reduziu para 60, e chega a 70 porque tem 10 cargos funcionários. Então, precisamos fortalecer, quando eu disse isso na exposição, ele aplaudiu em pé, aplaudiu, ele é presidente do IPARES, um economista, um colega nosso. Então, nós precisamos fortalecer esse instituto, como também temos que ter um novo olhar, um redirecionamento para a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, que foi extinta. Porque esses órgãos, eles se debruçam, eles têm olhos de lince, identificando quais são as áreas, quais são as regiões, quais são as potencialidades dentro de cada estado, a fim de que possa promover o crescimento e o desenvolvimento econômico. E por último, uma sinergia entre as estruturas que fomentam a economia paranaense. Então, tem que buscar essa sinergia e vou um pouco além. Seria importante uma conversa entre os nossos candidatos ao governo dos 3 estados, para que se buscasse um fórum permanente também de discussão, para enfatizar, para enfocar as potencialidades que nós temos no sul do Brasil, a fim de que a nossa posição, já que os 3 estados estão entre os 6 melhores, os 6 maiores em PIB, em produção de riqueza do Brasil, eles possam, então, se organizar, buscar uma sinergia e aumentando a nossa participação no PIB brasileiro. Vendo, não desmerecendo o restante, as outras regiões do Brasil, mas olha que o nosso potencial, a região sul, ela tem um diferencial na geração de riqueza. Isso tem que ser enfatizado, isso tem que ser olhado com o maior carinho por parte dos nossos governantes. Isso em prol do quê? Busca do crescimento e do desenvolvimento econômico de todos nós como cidadãos. Contribuir para cada um de nós e também, não só individualmente, mas politicamente, pensando no futuro melhor para o sul do Brasil e a nossa contribuição para um futuro melhor para o Brasil. É esse o Brasil que nós queremos, esse é o sul do país que nós queremos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a organização do evento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com essa excelente plateia de jovens que são, talvez, já enfatizando a maior potencialidade que nós temos na região sul em termos de futuro e de desenvolvimento. Então, vou, com o colega, buscar responder as potencialidades com um foco no Rio Grande do Sul, estar representando aqui no Rio Grande do Sul, e eu gostaria de destacar como uma primeira potencialidade o nosso setor primário, o nosso agronegócio do Rio Grande do Sul, que foi uma atividade que ao longo destes últimos anos, frente à crise, que nos manteve ainda numa posição não tão ruim em relação aos estados, ou que não nos fez perder mais posições. Apesar de ser um setor com alta produtividade, termos parte desse setor já extremamente desenvolvido tecnologicamente, nós ainda temos potencial de crescimento desse setor. Nós temos ainda em torno de 111 municípios dos 497 que têm suas atividades baseadas predominantemente na atividade agropecuária, que ainda tem potencial para investimentos, para ganhos de produtividade, para agregação de valor a esses produtos. A gente é um estado que, por ter, eu acho que o Brasil tem um pouco essa síndrome de aparentemente tem um pouco vergonha de ser um estado agrícola, de ser um país rural, um país agrícola, no Rio Grande do Sul também, mas quando na verdade a gente tem muito também a aprender com o agronegócio, que mostra a sua força e tem potencial de contribuir para o desenvolvimento desse estado, como sempre fez ao longo da sua história. E o meu segundo aspecto que eu gostaria de fato de enfatizar no item potencialidades são realmente os investimentos que existem já feitos, a infraestrutura que tem, a capacidade que tem no setor de formação de recursos humanos, de desenvolvimento de ciência
ciência e tecnologia. Num estado como o Rio Grande do Sul, que, grosseiramente, fazendo uma aproximação, é do tamanho da cidade de São Paulo, nós temos 122 instituições de ensino superior, sendo que destas, 10 são universidades e são universidades públicas, essas 10. Nós somos dos poucos estados que tem um número bastante elevado de universidades federais, exceto Minas Gerais, que tem 11 universidades federais. Nós somos o segundo estado do Brasil com o maior número de universidades. Nós temos 6 universidades federais no nosso estado e ainda temos uma universidade estadual. Então, nós oferecemos nós temos um enorme potencial de oportunidade para as pessoas obterem qualificação, e nós qualificamos muita mão de obra também para os outros estados e também para o exterior, e nós temos, daí esta ênfase, a potencialidade de aproveitar essas mentes, estas descobertas tecnológicas, essa capacidade intelectual aqui no estado, e depois eu volto a isso nos desafios. Associados ou vinculados a este elevado número de instituições de ensino superior, nós temos 227 programas de pós-graduação nas mais diversas áreas do conhecimento, produzindo conhecimento de ponta, promovendo o desenvolvimento de ciência e tecnologia. E isso, muitas vezes, frente a todas essas crises e desafios que o nosso Estado enfrenta, nós esquecemos de valorizar e de ver o quanto que isso pode contribuir para a gente sair da situação de crise que, predominantemente, o nosso governo se encontra, e a gente tem ficado excessivamente focado na crise e pouco nas nossas potencialidades. Então, acho que esse é um bom momento para a gente pensar e que a gente não perdeu tudo pelo fato do governo estar endividado. A gente tem potencial de crescimento. E comparando com os nossos vizinhos mais próximos aqui, Santa Catarina e o Paraná, no aspecto de número de universidades, de oferta de vagas, de potencial de desenvolvimento de tecnologia, a gente ainda tem uma maior oferta de vagas de ensino público nas universidades públicas, o que é o bom, o que é positivo, mas a gente precisa aproveitar mais isso, tanto para o nosso desenvolvimento quanto para o desenvolvimento do país. E associado a esse nosso elevado número de universidades, nós também temos uma coisa que é muito importante para o desenvolvimento e que foi mencionado aqui no painel anterior pela colega do Paraná que estava aqui, que é o desenvolvimento do nosso setor e da nossa capacidade de desenvolvimento e de utilização de tecnologia. No estado, novamente, que não é dos maiores do Brasil, nós temos 13 parques tecnológicos buscando essa forma, essa estratégia, tentando usar essa chave de desenvolvimento via utilização de novas tecnologias, de busca de produtividade, de busca de eficiência. Então, a gente precisa olhar para essas potencialidades com muito carinho, para que os momentos de crise não ofusquem as potencialidades do Estado. Assim como o colega que já falou em relação ao Paraná, a questão de localização geográfica, de estar próximo tanto dos demais estados do Brasil quanto do Mercosul, acho que a gente tem vantagens, tem potencial de explorar isso de uma forma melhor, mas isso é algo que eu volto, já falo na sequência, que está associado ao nosso grande desafio em termos de infraestrutura que o Estado possui. Então, sintetizando as potencialidades, a principal delas, eu acho que é em relação à qualificação, à capacidade e potencial de formação e qualificação de mão de obra, tecnologia e avanços nos setores de serviço e indústria em termos de ganhos de produtividade e eficiência, talvez em alguma medida se espelhando até na produtividade do nosso setor primário, que o nosso agronegócio já alcançou e que ainda tem potencial para
continuar galgando posições e sendo ainda mais eficiente. Em termos de desafio, obviamente, que quando a gente vai falar do Rio Grande do Sul, ultimamente a tendência é falar dos desafios e dos problemas. Mas eu acho que o principal desafio que nós temos hoje no Rio Grande do Sul é usar tudo que a gente tem de capacidade e de potencialidade para superar os nossos desafios, que eu acho que é algo que a gente não vem sendo muito bom nisso ultimamente, em formar parcerias, formar mais parcerias privadas. Acho que a gente vem avançando nisso, mas eu acho que um grande desafio é reter a excelente mão de obra que a gente qualifica aqui e não ficar ouvindo, na maior parte dos nossos alunos que estão concluindo graduação, mestrado e doutorado, que eles estão esperando, contando com uma oportunidade em algum outro. Acho que um desafio grande é reter essa mão de obra aqui e, para isso, obviamente, que tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa fazer. A primeira delas já foi mencionada também pelo colega, que é, e no painel anterior, de alguma forma, é melhorar o nosso ambiente de negócios. A gente pode até, dependendo da visão que a gente tem, não gostar muito da palavra empreendedorismo, mas o ambiente para que o empreendedorismo prospere, cresça e que a gente reduza a mortalidade infantil das empresas é algo fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, a gente precisa trabalhar nisso, tanto investindo seriamente em segurança, para que as pessoas voltem a gostar de morar no Rio Grande do Sul, voltem a gostar de estar em Porto Alegre e possam desfrutar das coisas boas que o Estado oferece. Porque as pessoas do campo têm medo da violência, as pessoas da cidade têm medo da violência, todos nós temos medo da violência. E a gente fica esperando coisas demais do Estado. Acho que em algum momento a gente precisa enfrentar o desafio de dizer o que é prioridade para que a gente consiga não perder muito mais posições para o Paraná, porque a gente não está perdendo só em PIB, a gente está perdendo na área de educação, principalmente no ensino fundamental e médio. Então a gente precisa melhorar o ambiente de negócios e o ambiente para viver. Eu acho que esses são dois grandes desafios que a gente tem. E aí, obviamente, um desafio do ponto de vista mais econômico é a questão da infraestrutura. Por que que isso é tão importante? Porque, como eu mencionei nas potencialidades, nós temos em torno de 111 municípios nos quais a principal atividade é relacionada com a agropecuária, com o agronegócio. Só que, dos 497 municípios do Estado, 164 deles não têm acesso pavimentado para escoar essa produção. Então, investir em reduzir custos de escoamento, em facilitar o acesso dessas propriedades ao mercado, desses municípios ao mercado, porque se nós não temos acesso pavimentado para chegar no município, para ir lá fazer uma visitinha e conhecer o município X, Y, Z, imaginem como é a estrada do município até a propriedade rural, onde os produtos são produzidos para chegar na nossa mesa. Que boa parte do que nós nos alimentamos diariamente vem da agricultura familiar, de pequenas propriedades destes pequenos municípios, que daqueles 111 que eu falei, que vivem predominantemente da agricultura, a maioria deles é focado em pequenos estabelecimentos da agricultura familiar. Então, o produto sai de lá, às vezes, a um preço muito baixo, mas ele vai ficando caro porque quebrou muitos caminhões até ele chegar no supermercado para ser consumido. Então, esse investimento em infraestrutura, ele é fundamental para que o Estado retome, continue, dê prosseguimento ao seu desenvolvimento econômico e social. E aí, quando a Mari nos desafiou com a chave do desenvolvimento, e ela pediu para a gente mandar uma prévia, do que a gente ia falar antes, não tem uma chave. A gente precisa de várias chaves, porque os desafios são diversos. Mas, obviamente, que dentre outras coisas, eu fiquei pensando em uma coisa que não tão de economista aqui. Eu acho que uma das chaves é talvez a gente perder um pouquinho aquele nosso orgulho de ser
um Estado muito politizado, que nunca reelege um ou deixa de reeleger, e eu não estou fazendo campanha para ninguém, porque não é esse, mas talvez a gente migrar de um Estado politizado para também um Estado na linha do que o Antônio da Luz falou aqui no final do painel anterior, que independente de eu ser de um partido ou de outro, de uma corrente econômica X, Y, Z, no final das contas é importante a gente lembrar que a gente é um economista e que os problemas são reais e que eles são contemporâneos, que os partidos políticos eles têm lá seus interesses, que são legítimos, que as correntes de pensamento foram desenvolvidas numa época X, Y, Z, mas os problemas atuais precisam de uma congregação de forças. Acho que é bem importante a gente granalizar as nossas opiniões num debate, mas quando é na busca de soluções para os problemas, talvez a gente tenha que fazer mais do que os colegas do painel anterior recomendaram, de busca de consenso, de busca de soluções que não precisam ser inteiramente públicas, não precisam ser inteiramente privadas, mas é fazer com que esses investimentos se realizem e que as soluções sejam encontradas. Porque se a gente pensar na chave, assim, precisamos investir em infraestrutura. Responsável pelo investimento em infraestrutura, historicamente, tem sido predominantemente pelo Estado. Nós sabemos que ele não tem condições financeiras, então vamos buscar outras soluções, outras parcerias, concessões, formas intermediárias para que isso se realize. E assim, para outros problemas, como é o caso do problema da segurança, que em alguns dias atrás foi aprovado um projeto que as empresas podem destinar parte dos seus recursos para investimentos em segurança. A gente vai precisar caminhar nessa direção para que isso seja feito para a educação, para que isso seja feito para outros tipos de desafios que a gente enfrenta. Porque nós temos aqui, em parceria com o Grupo RBS, a Escola de Negócios aqui da PUC e a RBS, um projeto em que a gente trabalha no Índice de Desenvolvimento Estadual. E quando o colega falou aqui que o Paraná passou o Rio Grande do Sul em termos de tamanho da economia, ele não passou só em termos de tamanho da economia. Quando a gente olha para 3 dimensões que são utilizadas nesse indicador, que é padrão de vida, segurança e educação, o Paraná já passou o Rio Grande do Sul nas 2 antes até do que na economia. E o nosso principal foco de perda de posição para vários outros estados do país, inclusive do Nordeste, é na educação básica e no ensino médio. Nós temos hoje uma taxa alarmante de distorção idade-série dos nossos alunos que estão no ensino médio. Nós temos em torno de 30% das pessoas que estão no ensino médio com mais de 2 anos de defasagem em relação à série que elas deveriam estar. Então, não adianta a gente apenas se orgulhar do número de instituições de ensino superior que a gente tem, se a gente não formar parcerias nas diferentes regiões do Estado, nas diferentes cidades, para fazer com que as nossas crianças cheguem nessas universidades, cheguem nesses 227 cursos de pós-graduação em condições de darem o seu pleno potencial como ser humano para contribuir para o desenvolvimento do Estado. Então, acho que o grande desafio aqui é conscientização de toda a sociedade gaúcha para buscar soluções para o nosso Estado, porque elas não virão de fora. Se não formos nós a trabalhar conjuntamente, ONGs, universidades e governo, dificilmente nós teremos soluções mágicas ou um governo que virá salvar. Já é muito bom a gente fazer todo o debate agora durante a campanha, escolher o melhor que nós pudermos em todas as instâncias, mas a partir do ano que vem, seja quem for, a gente contribuir para que as soluções em cada uma das nossas regiões e cidades com potenciais diferentes se realizem. Eu não sei como é que eu estou de tempo, mas seria basicamente essa mensagem em termos de potencial, chave, que são muitas formas de encontrar soluções
diferentes desafios que o Estado tem. A gente não tem uma grande chave, mas para muitos desafios, a chave são os investimentos e as parcerias da sociedade civil, governo e setor empresarial. Obrigada. Boa tarde, já estamos de tarde quase. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, passar a imagem, né, do nosso Estado e aos conselhos e a presença de todos. Eu vou colocar um pouco sobre a estrutura do nosso Estado, né, um diferencial que eu acho que é o que nos mantém como aquele sapinho surdo, né, que ele não pode subir e passar para o outro lado do vidro, mas ele não escuta ninguém e ele passa. Então, de frente a essa crise enorme que está tendo aí, apesar do Estado ter sofrido 2015, 2016, uma economia negativa em torno dos 4%, em 2017 se recuperou 4% para cima, né? Cresceu o seu PIB. E nós temos perspectivas boas para 2018. E temos crises, e temos 1000 problemas, que eu vou falar sobre eles um pouquinho, mas a perspectiva para 2018 é de um PIB positivo em torno de 2,5%. Então a gente fica olhando e diz, mas o que acontece com esse Estado, então, que ele é tão positivo, que ele tem essa visão transformadora? Eu acho que é isso mesmo. É acreditar sempre que o copo está meio cheio, e aí ele vai à luta e ele vira as estatísticas, ele se empenha. O Estado de Santa Catarina, ele tem um perfil empreendedor, muito empreendedor. 98% das empresas, unidades, né, empresas abertas, são micro e pequenas empresas. Não chega a 1% a grande empresa, apesar de ela empregar bem mais, evidentemente. Mas é o espírito do Estado, né? E além disso, o nosso Estado, ele se criou, ele se formou economicamente em regiões diferenciadas, que o pessoal chama de APR, ou clusters, né? Então nós temos aí a região do oeste catarinense, que se especializou no agronegócio, na agricultura familiar, né? A região de Jaraguá e Joinville, metal mecânico. Nós pegamos ali aquela região serrana, Lages, São Bento, quer dizer, Lages mais madeira, celulose, e aí sobe, faz para Mafra, São Bento, móveis. E a região do Vale do Itajaí se especializou em têxteis. Só que esse cenário, eu vou falar para vocês que está mudando, a gente não pode mais dizer é só isso. Tá? Florianópolis, ele é o maior polo tecnológico, mas nós temos em Joinville um polo, nós temos em Blumenau e agora em Criciúma. Então, essas especialidades, elas vão também se disseminando no Estado. A nossa região sul, região de Criciúma, região de Tubarão, ela se especializou, né, pela sua vocação, pelas suas condições naturais, né? É uma região carbonífera e se especializou em pisos, louças, né, serviços, têxteis também, né, confecção. Mas o que é que eu vejo em cada uma dessas áreas? Há um espírito empreendedor, há um apoio, inclusive, do setor produtivo em que haja formação de pessoas para esses setores, porque não se pode esperar só pelo que for público, porque senão já somos pobres de mão de obra qualificada. Então, se a própria empresa, o próprio segmento não se fortalecer, aí fica difícil. Nós temos o SEBRAE, nós temos a Fiesc, nós temos várias entidades que buscam recursos, que organizam esses grupos de... Eu teria que usar a palavra correta aqui,
mas na verdade são grupos de interesses. Antes de 1990, nós não tínhamos assim, muita conexão entre universidade e empresa. Né? Depois que eles começaram a trabalhar nessa tríplice hélice, né? Que é o empresário, a universidade e o capital, que está sendo buscado, muito capital que vem gratuitamente para essa formação. Então, depois que começou a haver essa sinergia, parece que houve uma alavancagem, principalmente na área tecnológica. Então, eu sempre falo muito do Sapiens Park, né? Antes era o Alpha só, né? Que tinham as incubadoras, agora o Sapiens está com 431 hectares disponíveis para desenvolvimento de empresas tecnológicas. Então, são 257 espaços, eles têm 17 quilômetros só internamente de vias, são 34 mil vagas de estacionamento, então tu imagina o tamanho, né? São 68 espaços já comercializados no Sapiens, inclusive isso para vocês que vão para o congresso em 2019, né? Ano que vem, então já podia até agendar no site uma visita ao Sapiens. Muito interessante. E eu vejo que tudo isso nos encaminha para um crescimento e para vencer crises. Eu até estou misturando aqui um pouco, não estou na ordem dos colegas, eu estou falando já junto, né, o problema e a solução, mas nós passamos agora, recentemente, no agronegócio, uma crise forte. 2017 foi o problema da carne fraca, que era o que? A JBS, que aqui no nosso estado, no estado de Santa Catarina, ele incorporou a Seara acho que a Friboi, e a BRF, Brasil Foods, que pegou a Perdigão e a Sadia, que eram as grandes empresas, né? Então, o que aconteceu? Eles estavam envolvidos, tanto na Lava Jato, em uma crise de imagem, né? Envolvidos também nessa operação aí da Polícia Federal, em que não só no mercado interno, mas no externo, com problemas de enviar carne com troca de embalagem, data de validade errada, enfim, uma coisa que é inadmissível para um país que quer exportar e que quer se manter, porque a imagem, depois que você frustra a sua imagem, você demora muito para recuperar. Né? E eu vou falar muito lá no final, quando falar quais são as chaves e quais são os desafios. Nós temos que trabalhar compliance, nós temos que trabalhar muito cuidado com a imagem, como é que nós vamos ter controles internos rigorosos para poder se manter no mercado e não ficar como aconteceu também esse ano. Foi em dezembro, teve o problema dos suínos, né, da carne suína, que a Rússia não aceitou, que na União Europeia aquele aditivo para fortalecimento muscular do porco, da carne de porco, isso aí não é aceito mais na unidade europeia. E aí e o corte é assim, ó, eu não quero mais, é assim, quando é para interromper o fornecimento. Agora, para você recuperar esse mercado, você tem que esperar vir de novo uma equipe para vistoriar tudo aquilo, aí bota você em teste, ver como é que funciona.